Racismo consiste no preconceito e na discriminação baseada nos conceitos sociais da diferença entre povos. Saudações ouvintes do meu canal, gratidão pela vossa presença aqui, espero que estejam todos bem, eu estou bem. O tema de hoje vai ser sobre racismo. É um tema que os meus seguidores lá no Instagram me pedem muito para falar. O que é que uma africana negra que mora no Brasil tem a dizer sobre o racismo, que é um assunto muito importante e delicado para a gente conversar por aqui. Antes de entrar no assunto, eu gostaria que vocês entendessem que o racismo, ele tem vários vertentes, e eu vou falar principalmente das três. O racismo racial mesmo, que a pessoa sofre ataque direto por ser de uma determinada cor ou de uma determinada raça, indígena, negra, que são mais afetados. Depois temos o racismo institucional, que faz parte das nossas instituições, podem ser religiosas, na escola, da nossa própria sociedade. E temos o racismo estrutural, de um país ou de uma determinada cultura, a estrutura social. Entendendo isso, que tem vários vertentes que podem direcionar os preconceitos racistas. Entendendo esses três pontos do racismo, agora vamos analisar uma pessoa negra que nasceu num país da África. Vai ter uma história diferente de uma pessoa negra que nasceu no Brasil. Baseando na minha própria história, eu que nasci na África e cresci, vim para o Brasil quando eu tinha 18 anos, então eu vim como uma pessoa adulta. No meu país, toda a população, todas as pessoas, a maioria das pessoas, 99,9% são negras. Então, o assunto racismo não se discute no meu país, Guiné-Bissau. E eu tenho história diferente de uma pessoa da minha geração que nasceu aqui no Brasil. Então, vou falar do meu ponto de vista, que lá no meu país não se fala sobre racismo. Lá o problema é outro, mas a questão de preconceito racial praticamente é nulo. E é totalmente compreensível. Por exemplo, a nossa história foi que os brancos, né, foram lá e pegaram as pessoas de pele negra, os africanos, levaram para a Europa, América, enfim, escravizaram. E essas pessoas que levaram desenvolveram uma história naquele lugar onde se sentem diferentes, ou seja, na Europa, por exemplo, tem brancos e negros, no Brasil a mesma coisa. No meu país, a história que ficou é que a gente foi abusado, mas isso meio que ficou no passado, não está mais presente na nossa sociedade, não é um assunto que se discute no meu país, de verdade. Por exemplo, na escola eu estudei que durante a época, séculos atrás, os brancos foram lá, todo o processo de escravidão, das famílias que foram levadas, mas isso ficou na história, não é um assunto presente na sociedade, entende? De sofrer com isso, porque isso influencia muito na formação de uma pessoa. Então eu vou ter um ponto de vista diferente de uma pessoa que nasceu aqui no Brasil. Vocês conseguem entender? Porque a questão racial vem desde criança, as pessoas sofrendo bullying, a desigualdade social, as oportunidades, toda essa questão. E eu comecei a ter contato com isso quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu nunca tinha sofrido preconceito até aos meus 18 anos, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que é um assunto muito presente, que se discute muito, que tem lutas necessárias, presentes, e que a gente precisa conquistar o nosso espaço de direito. Fico extremamente feliz e grata por ter pessoas negras que lá no passado começaram essa luta que é muito necessário
de a gente conquistar o nosso espaço de direito, para a gente ter mais espaço nas faculdades, em todas as áreas de alto nível da sociedade. E graças a Deus está tendo uma época assim que, como o assunto está sendo muito falado, muito colocado em pauta, está tendo muito resultado positivo de muitas pessoas que estão à frente disso, que lutam. Eu honro muito isso. E eu sempre falo, né, que chegou o nosso momento, a nossa geração está tendo muitas oportunidades, muitos projetos sociais e a gente ainda tem muito o que fazer. O caminho ainda é muito longo, mas os passos que já demos até aqui, sendo negra falando, é muito grande e não vai parar por aqui. Eu quero ver pessoas negras brilhando, não por ser... é porque por ser um povo sofrido. A gente foi muito subjugado com a história de escravidão que veio se alastrando. Eu conheci a história de como o processo se desenrolou no Brasil, de como foi depois da liberação da Lei Áurea, da Princesa Isabel, e não deram espaço para as pessoas depois de saírem das casas grandes. Eu estudei história quando cheguei aqui no Brasil, de como se desenrolou esse processo de racismo e até hoje como está indo, e eu estou muito grata porque eu estou vendo o resultado das lutas, e é isso. Vamos conquistando cada vez mais o nosso espaço de direito. Ainda é importante, é necessário os movimentos e vamos unidos de mãos dadas para que um dia a igualdade seja uma coisa natural. E a questão de ser negra e ser mulher ainda na nossa sociedade são pontos muito fragilizados que precisam se fortalecer. Para se empoderar, para quem já me acompanha aqui, sabe, do meu ponto de vista a nível universal, a gente precisa fazer a cura de dentro para fora, a cura da nossa história, a cura da nossa ancestralidade, para a gente se libertar desse peso de inferioridade, assumir o nosso espaço de direito na sociedade em todos os níveis e vamos para cima. Os limites que nos foram impostos, a gente está tendo a oportunidade de quebrar todas as barreiras, quebrar paradigmas, ocupar espaços, e é o nosso direito. Como eu falei no início, o racismo ela tem vários vertentes. Hoje vou dar essa introdução, mas é um assunto que ainda precisa ser debatido muito. Eu vou falar mais sobre por aqui. Na questão do empoderamento mesmo, de a gente já começar a ocupar o nosso espaço, de já começar a brilhar também como povo negro. E gente, então o vídeo de hoje era sobre a introdução. Eu nunca tinha falado sobre esse assunto antes aqui no canal. Como eu falei, é o primeiro vídeo sobre o assunto, mas vai ter mais ainda. Espero que vocês gostem, deixem as vossas sugestões nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Namastê!